No princípio, não havia nada além de Deus. Ele sozinho e eterno, incriado, todo-poderoso, onisciente e presente em todo lugar. Pela sua soberana vontade, criou todas as coisas pela sua palavra. Os céus, a terra e toda a vida vieram à existência pela sua ordem. Ele domina a criação, sustenta-a pelo seu poder e mantém todos os seres vivos pela sua providência. Nada existe fora do seu controle. Ele não é apenas o Criador, mas também o governador e provedor absoluto de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Satanás, outrora um anjo glorioso criado por Deus, ensoberbeceu-se. Desejou exaltar-se acima de Deus e assentar-se no lugar do Altíssimo. Esse desejo corrompeu o seu coração e causou a sua queda. O orgulho foi o primeiro pecado em toda a criação, o pecado que transformou um anjo no diabo. Satanás foi expulso do céu e, com ele, um terço dos anjos que se juntaram à sua rebelião. Assim começou a guerra espiritual contra a ordem de Deus. Como caíste do céu, ó Lúcifer? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E serei semelhante ao Altíssimo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Eu via Satanás, como raio, cair do céu. Deus formou o homem à sua própria imagem e semelhança, não como um Deus, mas como uma criação dependente. O homem foi feito do pó da terra e recebeu o sopro de vida. Ele foi criado para viver em comunhão com Deus, andar nos seus caminhos e confiar na sua palavra. Em seu estado original, o homem não tinha ambição própria, nem orgulho, nem autogoverno, apenas um relacionamento puro e inocente com o seu Criador. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. Macho e fêmea os criou. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A serpente veio a Eva com uma mentira sedutora, que, desobedecendo a Deus e comendo da árvore proibida, ela se tornaria como deuses. Essa tentação apelou diretamente ao orgulho que outrora corrompeu Lúcifer. O desejo de ser como Deus, de conhecer e decidir o bem e o mal à parte dele, entrou no coração humano. Adão e Eva caíram e com eles, toda a humanidade. Isso não foi meramente comer um fruto, foi a rebelião interior para ser independente de Deus. Então a serpente disse: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A essência da queda não foi simplesmente desobediência, foi independência. O homem escolheu rejeitar a orientação de Deus e confiou no seu próprio raciocínio. O desejo de ser autogovernado, de decidir o seu próprio caminho, de buscar conhecimento à parte de Deus, foi a raiz da queda da humanidade. Daquele momento em diante, o coração humano tornou-se orgulhoso, cego e rebelde. A verdadeira sabedoria se perdeu, e o homem se separou da fonte da vida. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ao dirigir os seus passos. Após a queda, a humanidade tornou-se espiritualmente morta. O pecado trouxe separação de Deus, cegueira para a verdade e amor pelo autogoverno. O homem tornou-se orgulhoso, rebelde e escravo do pecado. Cada parte da natureza humana foi corrompida. A vontade, a mente, os desejos, tudo se voltou contra o Criador. A humanidade, nesse estado caído, não podia mais agradar a Deus ou retornar a Ele por esforço humano. E vos vivificou,
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo. Não há nenhum justo, nem sequer um. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O homem, em sua natureza caída, ainda busca exaltar-se através do conhecimento humano, da ciência e da lógica, confiando em seu próprio entendimento em vez da palavra de Deus. Essa busca orgulhosa leva à confusão e às trevas. A sabedoria do homem tornou-se loucura porque está desconectada da fonte da verdade. O que o homem chama de sabedoria, Deus chama de loucura. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Mas entregaram-se aos seus vãos raciocínios, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode descobrir a obra que se faz debaixo do sol. Ainda que o sábio cuide conhecê-la, contudo não a poderá encontrar. Deus, em sua soberania, escolheu ocultar a verdade divina dos orgulhosos e autoconfiantes, e revelá-la aos humildes, aos semelhantes a crianças, aos dependentes. Este é o mistério da graça. Aqueles que se esvaziam são cheios de luz divina, enquanto aqueles que se exaltam permanecem em trevas. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Mesmo no momento da queda do homem, Deus falou de redenção. Uma semente viria, o Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente e abriria o caminho de volta a Deus. Esse plano não se baseava na força do homem, mas na fé na provisão de Deus, seu Filho. E porei inimizade entre ti e a mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus Cristo é o segundo Adão e o caminho do retorno do homem. Jesus veio para desfazer o que Adão havia feito. Como o segundo Adão, ele viveu em perfeita obediência a Deus, humilhou-se e tornou-se o sacrifício pelo pecado. Por meio de sua morte e ressurreição, o caminho de volta a Deus foi aberto, não para os orgulhosos, mas para os humildes, para aqueles que se arrependem e creem. Assim, pois, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. O primeiro passo de volta a Deus é o arrependimento. Não é apenas remorso, é um desviar-se de si mesmo e do pecado, e um retornar a Deus com um coração humilde. Jesus declarou que, a menos que nos tornemos como crianças, totalmente dependentes, totalmente confiantes, não podemos entrar em seu reino. Os orgulhosos não se arrependerão. Mas os humildes, que reconhecem sua necessidade, virão. E a eles, Deus dá graça e vida eterna. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. A redenção não é apenas perdão, é renascimento. Pela fé em Jesus Cristo, uma pessoa nasce de novo, o Espírito de Deus entra no coração, e uma nova natureza é dada. Esta é a restauração do que se perdeu no Éden, Deus vivendo no homem. Tornamo-nos templos do Espírito Santo, não mais governados por nossos velhos desejos, mas pela presença de Deus em nós. Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Já estou crucificado com Cristo,
e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqueles que nascem de novo não andam mais por vista ou entendimento humano. Eles vivem pela fé, confiando na mão invisível de Deus. A caminhada da fé é um retorno à dependência, uma vida que olha para a palavra de Deus em vez da lógica do mundo. É assim que os justos vivem, não por força, mas por confiança. Porque andamos por fé, e não por vista. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Um verdadeiro servo de Deus não é guiado por sentimentos, opiniões ou ambição humana, mas pelo Espírito Santo. Ele é uma ovelha que ouve a voz do pastor e o segue. Nega-se a si mesmo diariamente, toma a sua cruz e anda em obediência. Sua vida não lhe pertence mais. Ele pertence ao Senhor que o comprou. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O pecado original foi o orgulho, o desejo de ser autogovernado, de viver sem Deus. Esse pecado continua em todas as gerações. O orgulho humano exalta a vontade pessoal, o intelecto e o poder acima da autoridade de Deus. Mas Deus declara que isso é rebelião. Aqueles que andam na autossuficiência rejeitam o senhorio de Deus. A soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo, e leva à destruição. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Porque tudo o que há no mundo, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Muitos adiam a rendição a Deus, crendo que tem tempo. Mas a Escritura adverte que o dia da salvação é agora. O arrependimento tardio é perigoso, o coração pode endurecer, o chamado pode cessar e a porta pode se fechar. O Senhor convida, mas nem sempre contenderá com o homem. Esperar pode custar a eternidade. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E, estando elas prontas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Embora Deus resista aos orgulhosos, ele derrama graça sobre os humildes. Os quebrantados de coração, os contritos, aquele que treme a sua palavra, estes são aqueles a quem Deus se aproxima. A salvação não é ganha por força, mas recebida por rendição. O caminho de volta à vida é baixo, mas leva à glória. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Mas para esse olharei, para o pobre e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. No fim, aqueles que retornam a Deus por meio da humildade, do arrependimento e da fé em Cristo habitarão com Ele para sempre. O projeto original de Deus, viver com o seu povo, será restaurado. Não haverá mais morte, nem mais pecado, nem mais rebelião. Os humildes herdarão a vida eterna, e Deus será tudo em todos. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E verão o seu rosto, e o seu nome estará nas suas testas. E ali não haverá mais maldição, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. A diferença entre os perdidos e os salvos não está em sua força, mas em sua rendição. Os orgulhosos estão perdidos em suas próprias mentes. Os humildes são encontrados no coração de Deus. Após ressuscitar dos mortos, Jesus declarou que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Isso marcou o cumprimento de sua vitória sobre o pecado, a morte e Satanás. Cristo agora reina como rei sobre um reino espiritual, um reino que não é deste mundo, e governa o seu povo pela sua palavra e pelo seu espírito. Ele está assentado à direita de Deus, muito acima de todo o principado, poder e domínio. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A qual operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus. E sobretudo constituiu cabeça da Igreja. Na cruz,
Jesus destruiu o poder do diabo. As maiores armas de Satanás, o pecado, a morte e o medo, foram esmagadas pela obediência de Cristo até a morte. Ele triunfou abertamente, desarmando as forças espirituais das trevas. Agora, o diabo é um inimigo derrotado, e, embora ainda procure devorar, seu fim está selado. Os crentes o vencem pelo sangue do Cordeiro e pela fé na obra consumada de Cristo. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A verdadeira igreja, aqueles que recebem de Jesus a liberdade do poder do pecado e da morte, não é composta pelos poderosos ou nobres deste mundo, mas pelos fracos, pelos pobres e pelos humildes, aqueles que o mundo rejeita. Esta igreja é perseguida, desprezada e odiada, assim como o seu Senhor o foi. Contudo, aos olhos de Deus, ela é preciosa e amada. Sua força está em sua dependência, suas riquezas estão em Cristo, e sua glória não é deste mundo, mas do mundo vindouro. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos aborrece. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Aqueles que pertencem a Cristo são escolhidos pela graça, santificados pelo Espírito e preservados pelo poder de Deus. São chamados das trevas para a luz. Não estão sozinhos, embora odiados pelo mundo, são protegidos pela providência divina. O diabo se enfurece contra eles, mas não pode vencê-los, pois sua vitória está no Cordeiro. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. E aos que predestinou a estes também chamou. Justificou. Glorificou. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. A verdadeira igreja não está em casa neste mundo. Sua esperança não está na política, nas riquezas ou nos sistemas dos homens. Ela é um povo peregrino, buscando uma pátria melhor, o reino celestial de Deus. Sua cidadania está nos céus, e eles aguardam o retorno do Salvador. Vivem pela fé, não pela vista, e anseiam pela cidade cujo construtor e criador é Deus. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Desde o início de seu ministério, Jesus proclamou o Evangelho do Reino, o chamado ao arrependimento, à fé e à submissão ao reinado de Deus. Ele pregou aos pobres, aos quebrantados, aos perdidos. Chamou os homens a abandonar o orgulho, a segui-lo em humildade e a entrar no reino não com força, mas com rendição. Este Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação. Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Também às outras cidades devo anunciar o Evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E, depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido. Arrependei-vos, e crede no Evangelho. O mesmo Jesus que ascendeu aos céus voltará em glória. Sua segunda vinda será visível, repentina e inconfundível. Ele virá não como o Cordeiro sofredor, mas como o Senhor reinante. Esta é a bendita esperança da Igreja e o temor dos rebeldes. Todos os olhos o verão, e todo joelho se dobrará. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Eis que vem com as nuvens,
e todo o olho o verá. Quando Cristo retornar, ele dividirá a humanidade, não por aparência ou religião, mas pela verdade. Os verdadeiros crentes serão reunidos a ele, e os falsos serão expostos. Muitos que pareciam justos serão considerados em falta. Aquele dia revelará quem verdadeiramente pertenceu a Deus. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta as ovelhas dos bodes. 2 estarão no campo, um será levado, e o outro será deixado. Haverá uma ressurreição final dos mortos. Todos os que já viveram serão ressuscitados, alguns para a vida eterna, outros para o juízo eterno. Este é o momento em que todas as coisas secretas serão reveladas, e a eternidade começará para cada alma. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aqueles que rejeitaram a verdade, que seguiram seus próprios corações e que amaram mais as trevas do que a luz, serão julgados de acordo com suas obras. Seus nomes não estão no livro da vida. Esta é a segunda morte, a separação eterna de Deus no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. E os lançarão na fornalha de fogo. Depois que todos os inimigos forem julgados e a própria morte for destruída, Cristo reinará para sempre com o seu povo. Deus habitará com eles. Não haverá mais tristeza, nem mais lágrimas, nem mais pecado, apenas vida, luz e glória. O plano de redenção será completado. O Cordeiro reinará para sempre. E vi um novo céu, e uma nova terra. E o tabernáculo de Deus com os homens. E ali não haverá mais maldição. E reinarão pelos séculos dos séculos. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Para que Deus seja tudo em todos. A história terrena da humanidade terminará com a glória de Cristo. A Igreja estará com ele para sempre. Todos os que rejeitaram o seu chamado enfrentarão o juízo eterno. Mas aqueles que se humilharam e o seguiram, mesmo em fraqueza, reinarão para sempre com Deus. Amém.